Oi, gente. Meu nome é Guilherme, eu sou membro do Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Medicina, da UFC. E esse é um projeto em parceria do PET com a Liga de Medicina Clínica. E hoje eu vou falar um pouco sobre queda de cabelo e quando nós devemos encaminhar o paciente que chega com queda de cabelo para o especialista. Bom, conteúdo da apresentação. Basicamente, as principais causas da queda de cabelo, a apresentação clínica das etiologias de alopécia e quando nós devemos encaminhar, que é o ponto mais importante. Então, falando um pouco sobre as principais causas de alopécia na nossa parte inicial, a gente vai ter que mais para sumarizar uma alopécia androgenética, alopécia por eflúvio telógeno, por eflúvio anágeno, alopécia areata, a tricotilomania, que também é parte do complexo de alopécia por tração, e a tínia do couro cabeludo. Bom, primeiro que nós vamos falar é a alopécia androgenética, agora falando um pouco mais no homem. O provável envolvimento é poligênico e essa influência é mais para determinar a idade de início, o quão grave será essa alopécia, a progressão, o padrão de calvície, que também é muito chamada de calvície no homem, que é aquele padrão que você nota no seu pai, no seu avô, aquela perda de cabelos aqui na parte, no seu pai, no seu avô, aquela perda de cabelo que no final os fios remanescentes nas regiões temporal e occipital. Ela tem uma miniaturização progressiva do folículo capilar e é a mais frequente causa de alopécia no homem, com o aumento da gravidade com o avançar da idade. Isso a gente consegue até tirar do senso comum. A gente vê que o paciente que tem calvície, ele vai piorando no decorrer da idade, vai aumentando a gravidade daquela calvície dele. E o que a gente percebe de padrão é que o homem que está perdendo esse cabelo, ele perde de maneira muito lenta, com o decorrer dos anos que vai aumentando essa gravidade. Então, falando um pouco sobre a apresentação e distribuição. Essa alopécia, ela se apresenta em pelo menos 50% dos homens aos 50 anos, com um padrão inicial de perda bitemporal, espalhando-se para o vértex e a parte frontal, preservando a parte occipital. E a parte superior da cabeça é a que vai perdendo mais rapidamente. Falando um pouco na mulher, continua com essa herança poligênica, mas também está associada a uma resistência à insulina, a uma insuficiência microvascular e a alterações inflamatórias. E aí na mulher a gente também tem um pouco de prurido e dor no couro cabeludo dentro da apresentação da alopécia androgenética, o que é menos comum nos homens. Falando um pouco da distribuição dessa alopécia na mulher, Ela tem essa rarefação dos fios ao longo da área central do couro cabeludo e o alargamento da área da linha mediana, preservando a linha de implantação frontal. Então a mulher não vai perder muitos cabelos aqui na parte frontal da cabeça, mas eu vou mostrar uma foto que vai facilitar o entendimento. Dificilmente a região com alopécia completa, então dificilmente a mulher vai ter um buraco na cabeça, vamos dizer assim. Não vou melhorar a linguagem. Então dificilmente a mulher vai ter uma região em que ela vai estar totalmente sem fios. Aqui a imagem, como eu falei, a gente consegue perceber aqui no homem a gente consegue perceber aqui no homem essa manutenção dos fios aqui na parte temporal, e o que pode progredir também, obviamente, para uma alopécia completa aqui. E aqui na mulher, na linha mediana, perdendo os fios, mas a área frontal aqui ainda com fios. Geralmente a mulher não fica com a rarefação completa numa região. Sempre há um pouco de fios, mas nos casos mais graves pode acontecer. Agora falando um pouco mais sobre o eflúvio telógeno. A gente percebe que essa etiologia ela vai ficar muito relacionada a fatores ambientais, Aí o último tópico ele fala de causas de precipitação. Geralmente ela é reversível, é uma coisa relativamente comum, principalmente na APS. Tem uma queda rápida do número de fios, 20 a 30%. Geralmente não é uma perda de fios generalizada enorme, E o fio cai inteiro, ele cai da raiz. O paciente chega falando isso: doutor, o meu fio está caindo e quando eu pego nele, eu vejo que ele caiu da raiz. E aí a gente vê que qual é a causa, Existe um aumento do número de fios que entram na fase telógena, também fase chamada de fase de descanso, que termina com a fase exógena, que é a queda do fio. E aí algumas causas de precipitação, por isso que eu falei que ele era uma coisa importante na APS, porque faz parte da abordagem de medicina centrada na pessoa,
Algumas causas de precipitação são estresse fisiológico, medicamentos, condições clínicas subjacentes, dietéticas, infecciosas e puerpério. Então você vê o paciente como um todo, você perceber que ele está com algum estresse emocional que pode ter desencadeado essa queda, ou alguma queixa nutricional, né, quando a gente fala do tópico dietético, é muito importante para fazer essa investigação. E lógico, né, um ambiente inflamatório, né, numa infecção ou numa condição clínica que sugira isso, também vai ser importante nisso. Aqui uma fotinha só para ilustrar uma paciente com eflúvio telógeno. Agora falando do eflúvio anágeno, ela também, eu esqueci até de falar no slide anterior, mas até agora nós estamos falando de alopécias difusas. E o eflúvio anágeno, ele fica na fase anágena, que é essa fase ainda de crescimento dos fios, com duração média de 2 a 6 anos. Né? Então, um agente externo, né? Pode ser uma quimioterapia, né? como agentes alquilantes, citotóxicos, antimitóticos, ou mesmo por acidentes, né? Um derramamento de pesticida, metais pesados ou radiação, que pode ser também tratamento ou não para um câncer. E após a interrupção dessa exposição, desse agente externo, né? Por isso que a gente fala de iatrogenia, o ciclo capilar vai voltar ao normal e se torna clinicamente aparente apenas após 1 a 3 meses. Esse processo pode ser irreversível, embora sem cicatrizes. Os fios podem ter coloração, textura, espessura ou ondulação modificados. Agora falando da alopecia areata, agora já entrando nas alopécias focais. A alopecia areata é tratada com uma causa inflamatória autoimune não cicatricial. Ela tem associação com certas doenças autoimunes, como tireoidite Hashimoto, como vitiligo, diabetes mellitus tipo 1. E aí casos graves podem acometer todo o couro cabeludo e até o corpo inteiro, que a gente vai chamar aí de alopecia areata total ou universal. Mais na frente eu vou mostrar uma foto que vai ilustrar bem. 70 a 80% dos casos acontecem em pessoas com menos de 40 anos, né? Então diferente aí da alopecia androgenética, que a gente tem um perfil de pessoa mais velha, a alopecia areata geralmente em pacientes mais novos. Acontece mais em homens do que em mulheres, e alguns desencadeadores, assim como o eflúvio telógeno, tem estresses emocionais, ansiedade, transtornos de humor. Falando um pouco sobre a apresentação ou distribuição da alopecia areata. Geralmente ela cursa de maneira assintomática, o paciente não nota. Tem discretas áreas bem delimitadas, lisas, ou seja, o couro cabeludo você vai ver liso, circular e desprovido de pelos, que se desenvolvem ao longo de poucas semanas. A gente vai ver que isso é importante, principalmente essa parte lisa, para o diagnóstico diferencial da alopecia portínea. Mas na frente a gente vai ver melhor. Mais lá na frente a gente vai ver melhor. Pode ocorrer prurido, hipersensibilidade, sensação de queimação ou dor no local, que é a tricodynia, antes da queda ocorrer. Fios pequenos quebram perto do couro cabeludo, que é o sinal do ponto de exclamação. E aqui é importante. Existe um teste que a gente faz, que é o teste de tração, né, que a gente vai pegar aí entre 25 a 30 fios aproximadamente do couro cabeludo. A gente vai pegar aí aproximadamente 25 a 30 fios, vai colocar entre os dedos primeiro, segundo e terceiro e vai puxar levemente da raiz até as pontas, fazendo a tração para ver quantos fios vão cair. E aí mais de 6 fios a gente já tem um padrão anormal. E aí, quando esse fio cai, a gente consegue olhar um pouquinho do padrão de como está o fio, a morfologia do fio. E é disso que ele está falando aqui nesse sinal de ponto de exclamação. Né? Eu vou mostrar uma fotinha mais para frente aqui. Aqui, tá aqui a fotinha. Essa haste distal, ela vai estar normal. E aí próximo já do folículo piloso, a gente tem um afinamento que vai fazer essa semelhança com o ponto de exclamação. E aqui alguns exemplos de alopecia areata, né? Esse aqui um padrão focal, esse aqui também, que a gente consegue ver mais limitado. E aqui já uma total ou universal, né? Com perda de pelos também em outros lugares. Agora falando um pouco da tinea do couro cabeludo, né? Mais uma vez, uma causa focal, ela acontece por uma dermatofitose, né? Pela infecção da Tinea capitis, que é um fungo.
E aí acontece mais em crianças pequenas. Ela tem uma alopecia arredondada com descamação, eritema e linfonodomegalia. Por isso que eu falei que era importante a gente ver, principalmente quando a gente fala de uma alopecia focal, né? Porque a alopecia portina tem descamação, tem eritema. Já na areata a gente não vê esse padrão. A gente vê um fundo liso no couro cabeludo, sem eritema, sem linfonodomegalia. E aí em adultos pode ser confundido com dermatite. Seborreica e outras condições inflamatórias. A transmissão dessa dermatofitose acontece por fios de cabelo da pessoa infectada, obviamente, ou células descamadas do couro cabeludo. E aí um pouco da apresentação e distribuição, ela começa com a área única, espalhando-se centrifugamente por semanas a meses até cessar o espalhamento, persistindo cronicamente a partir daí. E os fios podem quebrar na base. Existe uma fragilização dos fios próximo à raiz do fio. Exemplo aqui, uma foto de dermatofitose, da tínia com alopecia. Aqui a gente vê o eritema. E aqui a gente pode palpar, ou tentar palpar, linfonodomegalia nessa cadeia aqui, atrás da orelha. Alopecia por tração, ou também chamada de tricotilomania. Eu coloquei alopecia por tração porque ela pode ser causada por penteados com muita tração, que é mais comum em mulheres com cabelos cacheados, que às vezes fazem aquelas tranças que fazem uma tensão muito exagerada no fio. Tem também a tricotilomania, que aqui falando é associada, que aqui explicando, é associada a um distúrbio psiquiátrico subjacente. Acontece mais em mulheres do que em homens e geralmente está associada a um estresse, está associada a um transtorno de humor, um transtorno psiquiátrico mesmo, como aqui falou, Quando você vê um paciente com alopecia focal e abordando o meio psicológico dele, se você notar que pode haver um transtorno obsessivo compulsivo ou uma ansiedade, você vai ter que fazer esse diagnóstico diferencial para ver se ele não está puxando. Às vezes ele não nota que ele está puxando o próprio cabelo. E aí pode causar uma perda permanente dos fios, arrancados, mas não causa alopecia completa na área arrancada. A gente vai ver mais na frente. A apresentação é variada, obviamente, porque o paciente pode tirar fio de qualquer lugar. E aqui, repetindo o slide de antes, as 3 primeiras causas com apresentação difusa e as 3 últimas com apresentação focal. Agora falando um pouco mais sobre a abordagem à alopecia. Na anamnese, o que é importante nós sabermos desse paciente, O tempo de início e evolução, se cai com a raiz, que a gente viu, que já ajuda no diagnóstico diferencial, se ele é quebradiço, é bom você investigar o padrão de distribuição dessa alopecia, e aí envolve você ver a evolução dessa queda de cabelos, a alteração da morfologia, principalmente quando a gente faz o teste de tração para ver como é que está o fio, e sintomas associados, como prurido, dor, linfonodopatia. É bom perguntar também exposições ambientais a produtos químicos, ou mesmo tratamentos a câncer, enfim, que podem causar, o eflúvio anágeno. E história de doenças autoimunes e endocrinológicas, já para facilitar o diagnóstico diferencial também, pois essas doenças estão mais associadas com a alopecia androgenética. E aí a história de doenças autoimunes e endocrinológicas, que estão mais associadas à alopecia areata. No exame físico, como eu já falei, variabilidade do diâmetro dos fios, fazer o teste de tração para investigar a morfologia, avaliação de linfonodopatia nas cadeias cervicais e auricular para facilitar o diagnóstico da alopecia porcínea, da tireoide, como já falei antes na anamnese, para investigar uma doença subjacente, e das unhas, associado com a alopecia areata. A densidade capilar no resto do corpo também vai nos ajudar. A densidade capilar no resto do corpo também vai ajudar a gente a fazer o diagnóstico diferencial da alopecia areata total universal. E aqui os exames complementares que a gente pode pedir na abordagem à alopecia. Geralmente não é pedido.
Não é rotina pedir exame laboratorial quando a gente tem queda de cabelo na atenção básica à saúde. Mas em algumas situações a gente pode pedir, muito baseado na clínica do paciente. Alguns exames que a gente pode pedir, né? Tireotrofina para investigar a função tiroidiana, se a gente acha que tem uma doença tiroidiana subjacente causando essa alopécia. Um hemograma para investigar anemias, apesar de essa não ser uma recomendação muito forte. Ferro sérico, né? Ferritina e capacidade de autoligação do ferro, né? Ferro cinético, para também ajudar. FAN, fator reumatoide e PCR para investigar processos autoimunes ou inflamatórios. Função renal e hepática, porque esse tipo de estresse também pode causar aí uma alopécia. Testosterona livre e prolactina quando a gente necessitar numa abordagem da alopécia androgenética. Análise do raspado da pele do couro cabeludo com hidróxido de potássio a 10%, que nem sempre vai ser necessário, mas é para investigação da tínia. Cultura bacteriana e fúngica, se você acha que existem evidências fortes, né, e para fazer diagnóstico diferencial de uma infecção por bactéria ou por fungo no couro cabeludo. E aqui a gente tem a árvore de decisão, né? Uma pequena abordagem à alopécia, dividindo entre difuso e focal e baseando-se também no teste de tração. E aí vale a pena dar uma olhada nesse fluxograma porque ele divide bem entre difuso e focal e na apresentação clínica. E agora uma das partes mais importantes, né, quando referenciar. Quando tiver sinal de gravidade, recorrência, doença subjacente e a APS não for dar um suporte necessário, a gente vai referenciar. E aí quando é que vai ser? Alopecia areata extensa ou total universal, né? Gravidade. Casos de... Quando a investigação e o manejo do hiperandrogenismo não puderem ser feitos na APS, ou seja, a APS não dá o suporte necessário. Quando tiver necessidade de biópsia também. Quando tiver caso com doença subjacente que necessite de acompanhamento na atenção secundária, por exemplo, um paciente com uma doença autoimune que ainda não está sendo tratado, ainda não foi referenciado. Então, se esse paciente tiver essa condição, é importante referenciar também. Uma pessoa com desejo de recorrer ao implante de cabelo como opção terapêutica, e aqui a gente entra no APS sem suporte necessário. Apresentações atípicas, incerteza diagnóstica e evolução desfavorável, ou quando for criança. E aí os outros tópicos que vão nos ajudar é quando for criança, gestante ou imunocomprometido, também ficar alerta, né? Quando a gente viu uma alopecia areata em criança gestante com falha terapêutica ou tópica, também referenciar. Alopecia androgenética em adolescentes e crianças sem sinais de puberdade precoce. E a gente sabe que a alopecia androgênica ela é mais comum com o avançar da idade, então mais velho. A alopecia em pessoas imunocomprometidas, se o paciente estiver fazendo tratamento para câncer e estiver imunocomprometido, ou se o paciente for HIV positivo e estiver em imunossupressão, é importante a gente referenciar para um serviço secundário. Então é isso, gente. Agradeço mais a atenção de vocês até aqui. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre a alopécia e quando referenciar para um serviço de atenção secundária. Abraço.